Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês uma parte de um texto da Bíblia que está no livro de 1 Samuel. Por que é que eu fico mostrando para vocês essas partes da Bíblia, esses textos da Bíblia? É porque as pessoas elas acreditam em uma divindade, elas acreditam em um Criador, em um Deus que as criou, que criou o universo, que criou as pessoas e tal. Muitos nem sequer acreditam que existe universo ou entendem que existe universo. Eles acham que existe apenas um planeta criado para eles. Tudo em propósito deles. Os animais, as plantas, tudo foi criado para essa pessoa ou para todas as pessoas em si. Isso é um erro muito grande, isso é um erro estrondoso. Não é assim que as coisas funcionam. Eu trago esses textos da Bíblia para mostrar para vocês que não há Deus nenhum inspirando as pessoas para escreverem livros, para escreverem coisas, escreverem textos, para instruir outras pessoas, nada disso. As pessoas acreditam sim, como eu falei, em divindades, em deuses, em criadores. Só que cada sociedade criou um Deus baseado em seus costumes, pensando na ideia de um Deus que havia criado tudo, mas sempre colocando esse Deus suprindo as suas necessidades, concordando com seus costumes, suas práticas, sua cultura e suas ideias. Minha pessoa, não vejo a possibilidade da existência de um Deus, de modo algum. No meu entender, o universo ele é algo completamente natural, pois para o universo ou a Terra, alguma coisa, ter sido criada a partir de um Criador, o universo em si, vamos começar de grande, o universo ter sido criado a partir de um Criador, dá a ideia que tudo tem que ser criado. E se tudo tem que ser criado, quem o criou também teria que ter sido criado. Não pode todas as leis se aplicarem a tudo e deixar uma em exceção. Não faz sentido. As leis que se aplicam a tudo, se aplicam a tudo. Não há exceção. Por quê? Se um Deus existisse, ele seria feito de algum material. Ele seria feito de algo. E algo precisa ocupar algum lugar. Entendeu? Logo, esse lugar teria que existir antes mesmo da existência desse Deus. É só uma questão de lógica, meu amigo. Você vai dizer que para o seu Deus a lógica não se aplica. Você está declarando a sua incapacidade intelectual e racional ao dizer isso aí, tá bom? Não vá por esse caminho. Não é assim que as coisas funcionam. Veja que, baseado nessa ideia de um Criador, várias pessoas, várias sociedades de várias regiões do mundo criaram seus deuses para suprir as suas necessidades, para apoiar a sua cultura, para apoiar o seu costume. E o caso do Deus hebreu não é exceção. O caso de Jesus também não é exceção. Você pode dizer, não, você tem razão, a Bíblia ela é feita por mãos de homens, eu não acredito na Bíblia. Você pode dizer isso, tem pessoas que dizem. Mas se eu disser que Jesus nunca existiu, essa mesma pessoa dá um pulo. Ela diz, que é isso, você não acreditar em Jesus? E de onde foi que você ouviu falar em Jesus, meu amigo? Se não na Bíblia. Jesus é um personagem criado lá no Segundo Testamento da Bíblia. Tem o Primeiro Testamento da Bíblia que fala de uma promessa, de um Salvador. Mas esse não é Jesus, de modo algum. Quem criou Jesus, criou já sabendo, já conhecendo esses textos que falava de uma promessa, falava de um Salvador, como no livro de Oséias. Mas lá não estava falando de Jesus. Entendeu? Como também no livro de Isaías. E lá não está falando de Jesus. Está falando de uma promessa. Está falando de um Salvador, de alguém que viria para salvar o povo judeu das mãos dos inimigos. E isso não aconteceu.
Então, vamos aqui ao texto da Bíblia, certo? Olha aqui. Primeiro a Samuel, capítulo 4, parágrafo 1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. Veja aqui no mapa onde fica Ebenezer e onde fica Afeque, onde ficava, na verdade. Agora, parágrafo 2. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E, estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Chega até a ser um pouco engraçado isso aqui, não é, pessoal? Por que ele está falando isso aqui? Olha, a arca do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Por quê? Você pode ver lá no livro de Êxodo, onde o Moisés recebe as instruções para fazer a arca da aliança. E lá há 2 querubins, um em cada ponta da arca, né? Em cada extremidade. E ali as asas deles se juntam suas pontas e eles estão com a cabeça um pouco abaixada, olhando para o centro da arca, né, da tampa da arca. Ali seria onde estaria habitando o Deus Jeová. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo o Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso, os filisteus se atemorizaram. Veja que nesse texto diz que os filisteus estavam com temor, com medo, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. E diz também: Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Veja bem, o texto aqui escrito, né, pelo povo hebreu, aqui diz, ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Deuses, grandiosos, no plural. Deuses. Não seria só um Deus? Porque é que o próprio escritor acreditou aqui em deuses, em outros deuses? Certamente há outras Bíblias que há modificações. Essa aqui é a Almeida corrigida. Deve ter outras Bíblias que vai colocar isso aqui no singular, talvez, não sei. Estes são os deuses, olha, novamente, estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Veja que aqui os filisteus estariam com medo. Parece que os filisteus não tinham quem defendesse eles, né? Porque aqui eles estavam contra um Deus que seria verdadeiro, que seria um Deus real, né? Então eles estão com medo. Mas veja o que é que acontece mais à frente no texto.
Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Bom, eles não estavam com Deus no meio deles? Eles não estavam agora com a Arca da Aliança? Porque perderam a guerra, não é? Isso aqui, a própria Bíblia mostrando que não há objetos ungidos, não há objetos sagrados, não há amuletos que lhe protejam de nada. A Arca da Aliança aqui teria sido usada como uma espécie de amuleto de sorte, porque nela habitaria o Deus Javé. Isso teria sido mandado ser feito pelo próprio Javé. Né? O próprio Javé teria dado ordens para fabricar esta tal Arca da Aliança. Uma mentira. Deus nenhum jamais falou com nenhum ser humano, porque deuses são criações de seres humanos, são personagens. Assim como Curupira, Saci, Papai Noel, mula sem cabeça, nada disso aí é real, nada disso existe. Deuses, anjos, querubins, demônios, nada disso aí é real, nada disso aí existe. Você não precisa ter medo em questionar essas supostas entidades, em ter medo de questionar esses personagens. Você pode questionar a existência da caipora. Ela não vai aparecer com um cipó à noite para lhe bater. Você pode questionar a existência de Papai Noel. Ele não vai descer pela sua chaminé e bater com um saco na sua cabeça. Assim como você pode questionar a existência de Jesus. Ele não vai entrar pela sua porta, pela chaminé e bater em você ou castigar você. Não. Você pode questionar a existência de Satanás. Jamais ele vai aparecer dentro da sua casa para lhe questionar. Você pode questionar a existência do Deus Javé e Jeová. Jamais ele vai questionar você. Jamais ele vai castigar você. Porque tudo isso são personagens e não podem fazer mal a ninguém. Nem bem, nem nada. Agora eu vou pular aqui para o capítulo 5, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, no capítulo 5, parágrafo 1. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Veja que os filisteus tomaram a arca de Deus. Deus nem ao menos protegeu a sua arca, no qual ele estaria habitando entre os querubins. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom, e tomaram-a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o trono ficou a Dagom. Só para deixar claro, pessoal, Dagom era o deus dos filisteus, certo? E quando eles falam que a cabeça e as mãos estavam cortadas, elas estavam quebradas, né? Elas estavam apartadas. Certamente, né? Se isso tiver acontecido, certamente alguém foi lá e quebrou a cabeça da estátua. Estátuas não se quebram sozinha. No caso, Dagom seria uma estátua grande, pesada. Não teria como ela se quebrar sozinha, porque isso seria o deus principal dos filisteus. Certamente não seria uma estatuazinha pequenininha. Então, se ela estava quebrada, foi alguém que foi lá e quebrou. E aí eles atribuíram isso ao poder do Deus Javé. O Deus Javé, não tendo poder para impedir que a Arca da Aliança fosse roubada, fosse tomada deles, aí foi lá às escuras, quando ninguém estava vendo,
e quebrou o pescoço e as mãos da estátua do deus dos filisteus. Parece assim coisa de menino birrento, né? Que faz as coisas às escondidas. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Veja como é as atribuições aos deuses, a mesma coisa que você faz, meu amigo, aí na sua casa, na sua vida, no seu emprego, no seu dia a dia. Aqui eles estão dizendo que o Deus Javé não impediu que os filisteus roubassem, levassem, tomassem a sua própria arca. Não impediu. Mas depois eles adoeceram, segundo o texto, com hemorroidas. E eles atribuíram estas hemorroidas ao Deus Javé, como sendo um castigo do Deus Javé ao povo filisteu, por terem tomado dos israelitas a arca da aliança. Isso é a mesma coisa que você faz na sua vida. Quando há uma catástrofe natural que abala sua casa, abala sua residência, você fica calado. Ou, às vezes, há uma desculpa. Os desígnios de Deus, Deus vai me livrar disso aqui, Deus sabe o que faz. Quando a catástrofe natural é em outro país, em pessoas de outra cultura, de outra religião, você diz que é o seu Deus que está pesando a mão sobre aquele povo, porque eles adoram outro Deus, porque eles seguem outro Deus. Isso, meu amigo, é uma atribuição estúpida, uma atribuição burra. Não faça isso. Use o seu senso de raciocínio. Deus nenhum jamais castiga alguém. Deus nenhum jamais protege alguém. Continuando o texto. Vendo então os homens de Asdod, que assim foi, disseram: Não fique conosco a arca de Deus, de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. No caso, Dagom, o Deus dos filisteus. E antes, no próprio texto aqui, os filisteus teriam dito: quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Veja que o texto é escrito por um hebreu, por isso, por um israelita. Por isso, ele coloca o Deus dele como sendo grandioso, acima do Deus do outro povo, do Deus da outra nação. Entendeu? Deus nenhum é maior que o Deus de outro. O seu Deus não é maior que o Deus do país vizinho. Nem o Deus do país vizinho é maior que o seu Deus. Deuses são só personagens fictícios e estão na mente das pessoas, suprindo mentalmente as suas necessidades e apoiando suas práticas, seus costumes, sua cultura, apoiando aí as suas vontades. Veja, continuando o texto. Por isso, enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, assim que levaram a arca do Senhor, veio contra aquela cidade como muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Claro, né? Porque você não pode ter hemorroidas nos olhos, nem no nariz. Então, enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom,
os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e a nosso povo. Veja, isso é uma superstição, entendeu? Eles achavam que, estando eles com a arca da aliança, eles adoeceriam, eles receberiam praga desse Deus. Claro que não. A arca da aliança seria só uma bugiganga criada pelo povo e não tinha poder nenhum. É a mesma coisa de você ter aí uma vassoura ungida que você comprou em qualquer uma igreja evangélica. Ela é só uma vassoura como todas as outras, só serve para varrer a sua casa. Isso se for de boa qualidade, porque se for ruim, nem para isso serve. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Senhor de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em todas as cidades, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Por que fala isso aqui? Que o clamor da cidade subia até o céu, porque eles acreditavam em uma terra plana, com uma abóbada por cima, uma abóbada de vidro. Essa terra seria plana em sua superfície. Ela estaria como dentro de um globo redondo de vidro, certo? Mas a terra, ela não seria a superfície deste globo. Ela seria uma superfície plana, dentro do globo. Assim como aquelas bolinhas que você encontra, aquelas bolinhas representando o Natal, onde tem aves de Natal, e você vira a bolinha, depois volta e a nevezinha fica caindo, tipo aquelas coisinhas ali. Muito semelhante a isso, era a ideia que esse povo tinha antigamente. E os deuses estavam ali, acima dessa abóbada de vidro, de acrílico, de qualquer material semelhante, criado pelo o Deus que estava habitando ali em cima. Por isso eles diziam: e o clamor da cidade subia até o céu. Você pode ver também em textos da Bíblia que havia escada onde os anjos desciam e subiam. Desciam à terra e subiam ao céu. Veja também a questão da Torre de Babel, onde eles fizeram a torre para alcançar até o céu. E o Deus, preocupado com que essa torre viesse a alcançar o céu, confundiu as línguas para que as pessoas não construíssem mais essa torre. E hoje os astronautas já foram lá fora, mandou sondas, foguetes, e não há abóbada nenhuma. Então, onde estaria o Deus que estaria sentado acima da abóbada? Se a abóbada não existe. Deus não existe, meu amiguinho. Esse Deus aqui não, nem Deus algum. Agora, você quer continuar acreditando que existe um Criador, que existe um Deus? Até que você consiga se libertar dessa crença, é importante que você consiga perceber que esse Deus não está interagindo com ninguém, nem por bem, nem por mal. E agora vem aqui mais superstição. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus, isso aqui é no capítulo 6, tá bom? 7 meses. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores. Adivinhadores. Meu amigo, você acredita em adivinhadores? Existem adivinhadores? Pede aí para eles adivinharem qual é o número da Mega Sena. Porque se um adivinhar, eu torno aqui meu canal um canal de crente. Crente em adivinhadores, tá bom? Se eles adivinharem também onde é que estão aí as crianças desaparecidas, as pessoas desaparecidas, se ele adivinhar também onde é que está aí o avião da Malaysia Airlines, que está desaparecido há mais de 7 anos, e até hoje não apareceu, nenhum adivinho para dizer onde está. Então, tá cheio de profetas aí. Apareça um aqui. Eu abro aqui o meu canal para você. Eu deixo aqui o meu canal aberto para você. Eu faço uma live. Deixa aqui no comentário. Deixa aqui, olha, eu sou adivinho, eu sou profeta
e eu vou dizer onde estão todas as crianças desaparecidas, eu vou dizer aqui onde é que está o avião da Malásia, eu vou dizer aqui qual é o número da Mega Sena. Pode vir, que eu vou abrir aqui o canal para você. E eu vou dar toda a liberdade para você falar. Agora, se você vier mentir, você vai servir de palhaço, para que eu possa dar muita risada de você, muitas risadas, e que as pessoas aqui, telespectadores, também possam fazer isso. Então, aqui disseram, no parágrafo 3, os quais disseram, se enviardes a arca do Deus de Israel, não as envieis vazia, porém, sem falta, enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e vos fará saber, porque a sua mão não se retirará de vós. Não se retira de vós, na verdade, perdão. Então disseram, qual é a expiação da culpa que lhes havemos de enviar? E disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós, e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Veja aqui, pessoal, os textos escritos por um hebreu, por um israelita, ele está defendendo o próprio Deus e pedindo para que outras pessoas de outras nações adorem o Deus dele. Entendeu? Isso aqui é uma intolerância religiosa. Isso aqui é colocando medo nas outras nações. Esse texto é para colocar medo nas outras nações, para dizer que os deuses das outras nações são inferiores e que o Deus dos israelitas é o verdadeiro, é o fodão, é o bichão mesmo. Tá entendendo? Veja aqui. Por quê? Pois endurecereis o vosso coração, como os egípcios e Faraó. Veja, usando outras partes do texto. Quem escreveu isso aqui, claro, já sabia dos textos do Êxodo, onde fala lá da suposta escravidão do povo hebreu lá no Egito. Pois endurecereis o vosso coração, como os egípcios, e Faraó endureceram os seus corações. Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir e eles não foram? Tá vendo? Colocando medo nas pessoas, colocando seus deuses acima dos outros. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenham subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, ponde sobre o carro, e colocai num cofre, ao seu lado, as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer, no caso, as figuras de ratos e de hemorroidas, que haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Tá vendo, pessoal? Isso aqui é um caso de superstição. Veja que em nenhum momento o Deus Javé apareceu para ninguém, nem dentro do próprio texto aqui. Em nenhum momento. As pessoas atribuíram essas tais hemorroidas a castigo do Deus Javé. Depois chamaram uns tais adivinhadores, e aí esses adivinhadores foi quem disseram que eles deveriam
fazer essas réplicas de hemorroidas e de ratos de ouro e oferecerem aí ao Deus Javé para que tirassem a praga das hemorroidas. Aí você vai levar isso aqui a sério, meu amigo? Você vai achar que esse povo aqui tinha contato com uma divindade, tinha contato com Deus, escrevendo esse tipo de coisa aqui? Tenha paciência, meu amigo. Use o seu raciocínio, meu amigo. Eu não estou aqui pregando intolerância contra nenhuma religião. Não. Eu estou apenas lhe dizendo que religiões são criadas por seres humanos. Livros que eles chamam de, abre aspas, sagrados, fecha aspas, não existe sagrado. Isso aí é atribuições deles mesmos para dar valor à sua crença. Veja que a Bíblia é sagrada para aqueles que creem nela. Assim como o Alcorão é sagrado para aqueles que creem nele. O Alcorão não é sagrado para você, assim como a Bíblia não é sagrada para eles. O Mahabharata é sagrado para os hindus, mas não é sagrado para você. A sua Bíblia é sagrada para você, mas não é sagrada para os hindus. Entendeu o que é o termo sagrado? Não é nada de Deus, meu amigo. Não existe Deus. Isso aqui é uma ilusão. Isso é uma pura besteira, puras superstições de pessoas antigas. E, ridiculamente, até os dias de hoje, ainda tem pessoas comprando objetos que seriam sagrados, que seriam ungidos, que seriam milagrosos. Veja, eles fizeram essa arca da aliança, uma bugiganga feita aí de madeira, coberta de ouro, sem utilidade nenhuma, sem valor nenhum, somente como simbologia a um Deus, a uma divindade que nunca deu as caras, que nunca apareceu. A mesma coisa é você ter aí uma bugiganga feita por seres humanos, que você acredita que é sagrado, que você acredita que é ungido, que você acredita que é um amuleto protetor. Mas não funciona, meu amigo. Você adoece assim como eu. Você sofre acidente assim como qualquer pessoa. Quando você sente algum sintoma de alguma doença, você tem que recorrer a exames para saber o que é que você tem. Nesse tempo aqui, essas pessoas aqui desenvolviam um tumor nelas e elas adoeciam e morriam sem saber o que tinham, porque não existiam máquinas para fazer exames, não existia tecnologia para fazer exames, para saber o que essas pessoas tinham. E elas achavam que eram pragas de deuses. Elas achavam que Deus estava castigando por alguma coisa. E é chegada a hora. Deus está chamando. Coisas do tipo. Mas nada disso é real, meu amigo. Isso aí é a ignorância que forma crenças. É a ignorância que forma superstições. Adquira conhecimento, adquira entendimento, compreensão, e você estará livre de todas essas bobagens. Então, está aí mais um vídeo e muito obrigado.